Olá! Mais uma Respondendo Dúvidas, a última do mês, depois eu conto por quê. Entrei um pouquinho antes, esperando vocês entrarem, e só um pouquinho, que sempre entra esse aviso aqui. E ver... Ai, que legal! E deixar juntar um pouquinho. Ai, como tá entrando rápido! Pra gente poder começar a live respondendo dúvidas do domingo de noite. Oi! Gente, eu limpei o óculos antes, mas tá chovendo aqui. Quando eu fui prender meus cachorros para não acontecer que nem na live da semana passada, que a Fulô não parava de latir 1 minuto. Vamos ver aqui. Vamos lá, então. Bom, o Respondendo Dúvidas é a respeito de envelhecimento saudável, menopausa, climatério e terapias regenerativas íntimas, certo? Lembrando que perguntas de resultados de exames não tem como eu responder, porque precisa conhecer a dona do exame. Aliás, a dona do exame é muito mais importante do que o exame em si. E também perguntas tipo, meu médico me prescreveu da coisa, o que eu acho? Não posso tecer comentários, porque não seria muito ético da minha parte. Então, vamos ver, vamos começar. O que tem aqui? Oi para todo mundo que tá me dando aceninho. Boa noite, Marli. Obrigada. Gostaram do verde? Oi, Leila. Está no Insta também? Eu tô no Insta. E acho que tô no meu. Sim, eu tô no meu telefone, que eu já fiz uma live, comecei uma live respondendo dúvidas no Instagram do meu marido. Começou a entrar aquele monte de rapazes e eu disse, mas que coisa, eu não tenho seguidor. Me indica um bom ômega. Olha, Marli, eu gosto muito do ômega da Biobalance. Biobalance é o laboratório e o nome do ômega é ômega pure, né? Esse ômega para mim é o que eu uso, né? Uso também o da Essential Nutrition, que é muito bom. Um outro ômega que é muito bom é o da Puris. Claro, existem marcas americanas, marcas europeias. As europeias, principalmente as de origem dos países mais gelados, têm uma excelente qualidade, mas aqui no Brasil seriam esses. Para que a testa é indicado? Osteopenia, o ganho de massa muscular, pelo consenso da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Endocrinologia, a testosterona somente está indicado para tratamento de alteração da libido e não pode ser indicada baseada em laboratório. Ela não está indicada pelo consenso para tratamento de osteopenia, para tratamento de alteração de humor, nem para tratamento de ganho de massa muscular, tá? O que na prática a gente faz? Acaba se usando uma paciente muito sarcopênica, ou seja, com pouca massa magra, tem que associar além do estradiol, né? O estradiol é importantíssimo para tratamento de sarcopenia. Paciente que tem uma osteopenia muito importante, né? A osteopenia já virando osteoporose, a testosterona, se ela tá mais baixa, se ela tem outros sintomas, a gente acaba usando porque é um protetor da massa, né? Mas a tua resposta é essa, ela só é indicada pelo consenso para tratamento de alteração da libido. Qual é o melhor horário para tomar colágeno? O melhor horário é estômago vazio, né? Não ter outro alimento junto. Tudo que é reconstrutor, o ideal é que a gente tome à noite, né? Então, assim, se tu tem só uma dose de colágeno por dia, a gente coloca ele à noite antes de dormir. Agora, se já tem muita coisa, se conforme teus outras prescrições, tu já tens muita coisa antes de dormir, a gente pode colocar em jejum de manhã. Nunca tomem colágeno junto com qualquer refeição e muito menos me batam junto com uma whey protein ou qualquer outra proteína. Boa noite para todas. Tá no Instagram? O que tá no Instagram, gurias? Estão perguntando aqui, tá no Instagram. A terapia hormonal de implantes é muito cara. Ela é mais cara sim, Ana Lúcia. A terapia de implantes é mais cara. É em torno... Eu tava agora de tarde, eu tava fazendo prescrição de 3 implantes. Né? Eu peguei eu entro para deixar pronto para amanhã. Amanhã eu só envio para
pro laboratório que faz. Então já deixei, porque eu só trabalho amanhã, terça e quarta eu vou para pós-graduação, então já adiantei bastante coisa. E um dos hormônios ali, o custo dele deu mais de R$1.500, né? Então os implantes não são baratos. Os implantes que tem gestrinona principalmente são mais caros. Deixa eu só ligar aqui assim, que eu tô com calor. Obrigada, Marilene. Qual o melhor horário para tomar vitamina D? Vitamina D, ela é lipossolúvel, então ela sempre tem que estar junto com o alimento, certo? E tem a ver, se a gente toma ela antes de dormir, ela pode atrapalhar o sono. Não é em todo mundo, mas ela tem uma rotinha lá que se bate com a melatonina e ela pode atrapalhar o sono se ela for ingerida à noite. Então, eu sempre, na minha prescrição já tá escrito junto com o café da manhã ou junto com o almoço, nunca ingerir à noite. Daniela, estou usando o estrogel e progesterona bioidêntica, uso os dois à noite, o que você acha? Eu não prescrevo assim, Daniela, eu prescrevo o estradiol sempre de manhã e progesterona sempre à noite, em função de uma coisa chamada cronobiologia, né? O que é isso? Nosso corpo tem horários de picos hormonais, certo? E o que acompanha esses picos hormonais são os receptores, né? Então, assim, os receptores tendem a estar mais abertos no horário em que o corpo é programado para receber aquilo. Aí vocês vão perguntar, mas os implantes não ficam todo dia? Ficam, mas essa disponibilidade tem a ver com os outros hormônios do corpo, porque assim, os hormônios do ovário interagem com os hormônios da tireoide, que interagem com os hormônios da suprarrenal. O cortisol vai ter pico de manhã, então essa interação com as curvas de liberação dos outros hormônios é importante que a gente tente, na terapia transdérmica, fazer o mais parecido possível, certo? Então, estrogel é o melhor horário. Eu aconselho as minhas pacientes a usarem de manhã e a progesterona à noite, porque a progesterona é GABAérgica, a progesterona tem uma ação tranquilizante, o horário dela é à noite, sem dúvida nenhuma. Como funciona a terapia hormonal por implante? É colocado, progesterona não se faz implante, certo? A progesterona continua sendo via oral ou transdérmica, sendo que eu dou preferência para via oral, principalmente na paciente que tem, cada vez mais eu vejo que realmente a via oral para quem tem alteração de sono é a via de eleição. Progesterona não tem aquele mecanismo de passar no fígado e sobrecarregar o fígado, que tem o estradiol, por isso que a gente pode usar progesterona via oral e não pode usar estradiol via oral, tá? O implante é colocado embaixo da pele, um pouquinho mais profundo, embaixo da pele. Normalmente assim, aqui na marquinha do biquíni, ele fica na área que fica dentro da marquinha do biquíni. Eu não uso os implantes não absorvíveis, porque eles são os tubetes de silicone, e depois tem que tirar aqueles tubetes quando esvaziam, e é muito complicado retirar. Tem paciente que acaba ficando com tubete, pela dificuldade, faz cicatriz, então realmente eu não gosto dos hormônios inabsorvíveis. Agora, faz 1 ano e meio, chegou no Brasil, para mim a melhor marca de implante que tem, que são os da Sotopele, e é o implante que eu tenho usado nas pacientes, e é uma coisinha bem pequenininha assim, que ele fica embaixo da pele, ele é programado para ir liberando todos os dias uma dose já previamente calculada, né, do hormônio, como a dose que sai no braço, que a gente passa no braço não, na coxa do estradiol, é a dose que sai no implante entre 0,10 e 0,20 a liberação, de testosterona é 0,3 que sai por dia, e essa liberação ela varia também, principalmente da Sotopele, com o nível de atividade física. Então, as pessoas que fazem muita atividade física, na hora do cálculo do implante, eu preciso fazer esse cálculo, porque normalmente as pessoas fazem mais atividade física, tem uma circulação mais forte e a liberação é feita de forma diferente. Então, o implantezinho, normalmente, de quem faz exercício físico, é um pouquinho maior do que o implante de quem não faz, em função da durabilidade, para se conseguir manter mais ou menos a mesma durabilidade de 6 meses, 7 meses.
se expliquei direitinho. Como aqueles implantes anticoncepcionais que tem com os progestários, com as progestinas, que são uns progestários sintéticos, que se bota no braço e fica 3 anos. Né? O implante não dura tanto por ser bioidêntico, ele não tem essa durabilidade e vai sendo liberado todo dia um pouquinho. Vou tirar um nó, doutora. Nó na parótide, faço reposição hormonal. Tem alguma coisa a ver? Não com a terapia de reposição hormonal da menopausa. Inclusive, quem teve câncer de tireoide, Lise, pode usar a terapia de reposição hormonal. Câncer de tireoide não é nenhuma contraindicação. Lesões na parótida também não são. Carcinoma de mama e carcinoma endometrioide de ovário. Quantos cachorros a senhora tem? Tenho 3 cachorros. Qual vitamina D marca melhor? Eu normalmente não prescrevo marca sol. Eu prescrevo, como eu tenho farmácias que eu trabalho de manipulação, eu prescrevo lá 4.000 unidades, 5.000 unidades, 3.000 unidades, 10.000 unidades, mais a K2 tantas microgramas, sempre eu associo as duas, eu nunca prescrevo vitamina D sozinha, e aí acabo não usando marca pronta, né? São poucas as marcas no mercado, não existe marca no mercado brasileiro que tenha associação de vitamina D com vitamina K. Se tem, eu não conheço, né? Não vou dizer que não existe, eu não conheço. Tem como reverter a osteopenia e prevenir a osteoporose? A osteopenia, por algumas sociedades, já é considerado grau 1 da osteoporose, mas é mais fácil a gente conseguir ter reversão, ter uma melhora no quadro de osteopenia do que da osteoporose, né? Porque a osteoporose a gente já tem um nível de lesão de osso muito grande. Por que porose? Porque vai formando o osso, ele é todo cheio de trabéculazinhas, né? Ele é assim. A osteoporose vai quebrando as trabéculas e aí os espaços vão ficando maiores e vai perdendo a sustentação. Por isso que na coluna a fratura de osteoporose é por achatamento, não é quebrar que nem quando a gente se acidenta, né? A vértebra vai se achatando porque ela perde espessura, por isso que começa a ter dor, porque vai pinçando os nervos que saem entre as vértebras. Então as fraturas de osteoporose, e aí a mulher vai ficando curvadinha com aquele achatamento, porque perde a estrutura da coluna. Aquelas mulheres que vê toda curvadinha assim já tem um grau de osteoporose em coluna. No colo do fêmur, sim. Aí a gente tem a fratura e vou fazer um post de osteoporose. Vou fazer um postzinho de osteoporose para explicar bem isso. Prevenção de osteopenia, exercício, gente. Eu não bato nessa tecla de exercício só para vocês ficarem com a barriguinha sarada e bumbum na nuca. Até porque com 50 anos ninguém fica com bumbum na nuca. Barriguinha sarada até dá pra ficar, mas com bumbum na nuca é complicado, certo? O grande problema é a perda do músculo na volta do osso. O músculo manda informações pro osso para ele se manter forte. Então, o exercício físico é muito importante. A vitamina D tem que se manter em níveis bons, aí a vitamina K também, porque a D é hipercalcemiante, a D vai aumentar o nível de cálcio no sangue, mas quem vai mandar o cálcio pro sangue é a vitamina K. E se nós não tivermos magnésio, o cálcio não trabalha direito no osso. Então, viu como é complicado conseguir? Não adianta só dar um alendronato de sódio e vai para casa que vamos tratar. Não funciona assim. A gente tem que dar os cofatores para que o osso possa realmente se reestruturar. Magnésio, cálcio nem sempre, tá? Dependendo da dieta da paciente, não precisa suplementar. Eu posso levar um envelhecimento cardiovascular muito mais importante do que ter algum benefício no osso. Então, eu não prescrevo cálcio para todo mundo. Isso é importante saber. Mas D, K, magnésio e exercício físico, isso não tem dúvida. As doses vai variar conforme o grau de exercício de exposição solar dessa paciente, conforme o grau de paratormônio dessa paciente. Então não são doses fixas, não são estanques, mas essa combinação é muito importante. Não adianta se entupir só de cálcio, vocês vão endurecer as artérias, vão começar a ter uma calcificação cardiovascular e o cálcio não vai para o osso. Quem disse que tomar cálcio melhora a osteoporose não conhece fisiologia. Precisa, tanto que hoje os cálcios começaram a botar vitamina K e magnésio nas fórmulas, que antigamente não tinha, mas é tão pouquinho que tem de magnésio e vitamina K na fórmula que às vezes a gente precisa
corrigir conforme a paciente. O que você acha da indicação do cortisol bioidêntico quando há necessidade? Olha, Marilene, eu uso muito pouco a hidrocortisona, tá? Eu tenho um post pronto, eu tenho os 2 posts que eu escrevi ontem para a semana são sobre estresse, né? E um fala da síndrome de Burnout, mas o outro fala sobre o controle do estresse, a ver com a síndrome de Burnout, mas tem a ver com cortisol. Primeiro eu tento fazer a modulação do estresse sem lançar mão do cortisol bioidêntico, porque se eu ponho o cortisol bioidêntico, eu posso, e não tô cuidando do resto, eu vou suprimir posso suprimir mais a produção lá da suprarrenal. Então tem que se ter muito cuidado quando usar a hidrocortisona. Tem que ser por dose baixa, por um curto período de tempo, e o cortisol dessa mulher, porque eu só tenho mulheres, né, dessa pessoa que vai usar a hidrocortisona, ele tem que estar muito baixo para justificar. É aquele up, assim, para fazer a criatura se mexer, porque com o cortisol com menos de 3, 4, a suprarrenal tá esgotada, então a pessoa não tem ânimo de fazer nada. Então como é que eu vou conseguir que ela me ajude a fazer alguma coisa? Então eu tenho que dar uma iniciadinha nela para usar uma hidrocortisona, mas ela tem que entender que aquele efeito vai passar logo. Ele vai fazer um bloqueio ainda maior a longo prazo se eu não souber manejar isso direito. Que raça são os seus cachorros? Meu Deus do céu. A 11 é um pouco vira-lata. A Fulô, não, o Loki é muito vira-lata. E a Fulô, gente, é totalmente vira-lata. É a que late. É late igual a vira-lata mesmo, pra qualquer coisa que passa. Os 3 são vira-latinhos, os 3 são guaipeca, como a gente... Por isso que eu chamo meus guaipeca, porque os 3 são guaipeca, é cachorro vira-lata aqui no Rio Grande do Sul. São a coisa mais linda desse mundo. O estrogel, mas vira uma meleca na parte interna da coxa. Olha, eu uso também o meu, não vira uma meleca, Rejane. É que assim, a maior parte das minhas pacientes usa um puff só, né? Não usa mais do que um puff. E ele parece um alquinho gel. Normalmente ele absorve bem, né? Tem que ver se tu não tá passando outro creme junto, se não é muito puff para pouca coxa, né? Então tem isso. Normalmente ele não faz tanta meleca, ele seca rapidinho. E pode, né? Até eu vi hoje no post no Instagram da doutora Valesca, ela respondendo para uma pergunta que perguntaram se podia secar com secador. E pode, a gente não pode botar o secador quente em cima, mas ligar o secador no morninho e no frio pode fazer ajudar a secar mais rápido, pode, não atrapalha. Mas morninho para frio, tá? Não é o quente em cima para cozinhar desnaturar o hormônio. Quais vitaminas você toma com estrogel e progesterona? Olha, Daniela, vou te dizer assim, ó, para cada paciente tem coisas que são básicas, né? Que assim, que praticamente eu prescrevo para todas as pacientes e eu uso. O que eu já falei, vitamina D, vitamina K, magnésio, vitamina B6, porque ela age em várias rotas, até inclusive na proteção do metabolismo dos estradióis. O B12 eu uso às vezes e não uso às vezes, né? Nas pacientes é conforme a taxa dela e conforme a homocisteína dessa paciente. Se a homocisteína da paciente está muito alta, mesmo com a B12 razoavelmente normal, eu taco-lhe B12 para fazer baixar aquela homocisteína, porque é um marcador de risco cardiovascular. Vitamina C, ainda mais em épocas de Covid, a gente tem que usar. Então, magnésio, vitamina C, vitamina B6, zinco e cobre, época de Covid a gente não pode ficar sem, ômega 3, basicamente isso, né? E DIN, né? Eu uso o DIN, eu não uso o DIN dalmetano, porque é o oncoprotetor. Paciente que tem alto risco de câncer, eu coloco o Modutin, que é a buteína. Oi, doutora Jo. Oi, Fernanda, entrou? Quais alimentos você recomendaria que nenhuma mulher ingerisse? E por quê? Tá, tu me judia, né, Fernanda? Olha, vamos ser prática, né? Assim, eu não sou nutri, então, assim, a gente pode pegar uma nutri, que aí ela vai ser muito mais detalhista que eu. Mas a gente sabe que
alimentos processados, né? Ou seja, alimentos que passaram por vários processos dentro de uma indústria e que foram muito modificados da sua forma in natura para a forma que a gente está apresentando, pegando no supermercado. Esse alimento não é um alimento legal, né? Alimentos que têm grande quantidade de farinha branca. A farinha branca, ao entrar no corpo, além de ela ter o problema do glúten, né, que a grande maioria das pessoas tem algum grau de se incomoda com glúten, mesmo não sendo celíaco, no caso na flora intestinal e no corpo. Então a farinha branca e o açúcar, né, que é o grande vilão. É difícil a gente parar de comer açúcar. Eu no Natal comi de novo e agora tô remando para conseguir tirar totalmente, porque é um vício essa porcaria, né? E aí eu consigo não comer coisas com açúcar branco, mas vou nas frutas secas porque o cérebro fica pedindo aquela coisa. Então o ideal é a gente cortar o mal pela raiz, assim, é como se fosse um drogadito. Não pode beber nada de álcool, não pode, né, cheirar nada de cocaína, porque senão volta o vício. O açúcar é mais ou menos assim. Por que o açúcar? O açúcar, ele glica, ele se cola a proteínas. E ao fazer essa glicação, proteínas que estão novas ainda, que estão boas, elas envelhecem, elas ficam de má qualidade. Por isso que diz que o açúcar envelhece, porque ele prejudica a qualidade do nosso colágeno. Obviamente também, Fernanda, bebidas alcoólicas. Isso foi, eu falei ontem, olha, quem faz reposição hormonal não deveria usar bebida alcoólica. E a Valéria, que é aquela minha amiga, que até a gente vai fazer a live minha colega da pós-graduação, disse: ih, Joelle, vamos ficar te perguntando por quê. E eu disse: é verdade. E aí, então, de forma indireta, eu vou responder aquela pergunta de ontem. Por que não usar álcool nas mulheres? Primeiro, tem trabalhos mostrando que as mulheres hoje estão bebendo muito, e isso está relacionado ao aumento do câncer de mama. Tô de novo com a história do câncer de mama. Sim, por quê? O estradiol, tanto o bioidêntico que a gente colocou, o isomolecular, quanto o produzido pelo nosso ovário, ele entra na circulação, ele age nos receptores e ele vai para o fígado. No fígado existe um sistema de detoxificação que quebra os hormônios em outras frações, e essas frações têm que ser eliminadas, porque elas são formas oxidadas de hormônios que, se continuam na circulação, agem em receptores de forma ruim, né? Receptor é a casinha dos hormônios e eles acabam agindo nos receptores alfa da mama de forma ruim. Ao beber álcool, a gente satura as enzimas, a gente bota a trabalhar as enzimas do fígado que fazem essa quebra hormonal, quebrando o álcool. Elas ficam lá todas ocupadas quebrando o álcool e não conseguem fazer o trabalho na parte hormonal. Então o álcool é ruim tanto para quem não está na menopausa, como para quem está na menopausa fazendo a terapia de reposição hormonal, porque tem a ver com o metabolismo do estradiol em nível do citocromo lá, que o álcool compete com ele. Acho que tentei explicar de uma forma resumindo a ladainha toda que é cada parte do processo. Quanto tempo deve esperar depois de passar o gel? Posso passar a testosterona? Umas 2 horas. Umas 2 horas. Que bom, tá bem geladinho. Doutora Joelle, deve-se tomar o DEA pela manhã ou pela noite? Pois é, depende dos níveis de cortisol, depende, mas assim, na maior parte das vezes pela manhã, né? Digamos, na grande maioria das vezes pela manhã, porque ele se quebra principalmente em testosterona, né? O DEA, ele é um pré-hormônio, mas ele vai muito para a rota da testosterona e um pouco para cortisol ali também. Então, ele protege o metabolismo do cortisol. Então, a gente, na maior parte das vezes pela manhã, mas tem exceções para a noite, mas são exceções. Como identificar a sarcopenia? Existem exames. Olha, aquelas medidinhas que os nutricionistas fazem e os nutrólogos também,
com aquela coisinha que aperta assim para ver a dobra de gordura, ali já consegue ver, certo? Mas existe a densitometria de composição corporal, que é uma densitometria de corpo inteiro, que me diz quanto tem de gordura, quanto tem de músculo, quanto tem de osso, e com ela a gente consegue acompanhar essa sarcopenia. Qual é o maior problema da sarcopenia? Para quem não sabe o que é sarcopenia, é a perda da massa muscular, da força e da função muscular. Sarcopenia não é só perda de massa, é perda da função também. O músculo não só não tem mais o tamanho dele, como ele fica atrofiadinho, como ele não consegue desempenhar todas as funções para a qual ele foi feito. Por isso que as pessoas sarcopênicas perdem força, não conseguem subir no meio fio da calçada, não conseguem carregar a sacolinha do super, para ir no vaso tem que sentar, tem que ter aquelas coisas do lado, porque a coxa não consegue mais fazer levantar. É triste, gente, é muito triste uma mulher de 70 anos tá precisando andar de andador porque não se deu conta cedo de começar a cuidar da massa muscular dela. As pessoas se preocupam em fazer poupança de dinheiro, é importantíssimo, mas a gente precisa de poupança de músculo, né? Precisa de poupança de osso, porque senão tu não vai nem conseguir ir no banco pegar o dinheiro que tu gastou. Vai ter que dar o cartão para alguém buscar para ti, porque não vai ter músculo para usufruir disso. Então, assim, tirem um tempo para cuidar dessa parte, dessa economia, que é o culto à saúde que eu prego, não é o culto ao corpo perfeito, mas é a gente ter a disciplina de levantar, de fazer o exercício, depois de trabalhar. Nós, climatéricas, não é muito legal fazer exercício à noite, porque pode atrapalhar, porque ele vai dar uma levantada no cortisol à noite, depois do exercício, e nós que já temos GABA lá embaixo, já não dormimos direito. Então, assim, mulheres mais velhas, né, depois dos 40, mais maduras, deveriam fazer exercício sempre pela manhã, porque a gente não vai atrapalhar a qualidade do sono lá. Então, assim, a sarcopenia pode ser identificada pelo simples exame físico. Às vezes a paciente chega tão sarcopênica que eu não preciso de nada para diagnosticar sarcopenia. É uma pessoa que tu pega e não tem músculo nenhum. É pele, gordura, aquilo balança tudo. Não é por ser feio, porque é flácido, mas não tem a massa que precisa para sustentar. Ai, me dói os joelhos, me dói o quadril. Lógico que dói. O músculo que protege, porque assim, o músculo ajuda as articulações a sustentar o peso. No momento em que tu não tem o músculo para fazer isso, todo o teu peso vai em cima das articulações. E aí tem uma sobrecarga, um desgaste de cartilagem e começa a piorar, fazer as artroses. Aí não adianta tomar artrolive com condroitina e glucosamina se a criatura não faz um exercício para criar um músculo para proteger aquela articulação. Certo? Boa noite. Sandra, não, falei no começo da live, não pode misturar o whey com colágeno. Não é que faz mal ou é igual a leite com abacaxi, tá? Não é leite com melancia que dizem que faz mal, né? Não. O nosso fígado tem a capacidade de processar em torno de 20, tem um número quebrado, tá? Não me lembro, os nutrólogos sabem direito isso, é 20, 21 ou 24 gramas de proteína. É uma panelinha daquela da whey protein. Se tu botar 2 panelinhas de whey protein na hora de querer tomar, uma vai embora, porque a gente não tem a capacidade de usar essa quantidade toda de aminoácidos de uma só vez, porque tá fechada a entrada, entra aquilo ali e precisa processar, o fígado não consegue processar mais do que isso. Ao colocarmos o colágeno dentro da proteína, da whey, ou junto com uma refeição que tem a proteína, vai chegar no fígado 20 gramas de proteína. As que chegarem primeiro, as que vão entrar. Pode dar sorte de chegar primeiro o colágeno, mas normalmente aquilo tu vai perder. Então é mais por isso, porque tu perde a capacidade de aproveitar aquela quantidade. Por isso que o colágeno é de jejum de manhã, bem pouquinho antes de dormir. Obrigada, Gilda. Toma o colágeno de estômago vazio e se alimenta quanto tempo depois? Por isso que eu gosto da noite, que quando a gente fica assim bastante, mas pelo menos uma meia hora, né? Eu tenho esse problema, a minha dose da manhã, às vezes eu não chega a dar meia hora, porque eu levanto muito cedo, tomo meu café e me toco pra academia. Então, a primeira coisa que eu faço é preparar o colágeno e mandar ver. Mas às vezes eu esqueço. Se eu esqueço de tomar o colágeno antes de ir pra academia,
eu tomo ele antes do almoço, porque aí quando eu chego da academia eu faço a minha proteína sempre. Aí eu não vou botar o colágeno junto. Então, no mínimo uma meia hora. Marli Faria, meus exames já estão quase prontos. Te vejo depois das férias. Por que eu disse no início da live que é a última live do mês e hoje é só dia 16? Porque normalmente eu faço as lives quarta-feira e domingo. Na quarta-feira que vem eu pego o ônibus, porque eu vou vou de Taquara para Balneário Camboriú, eu vou de ônibus, é muito mais fácil de ônibus, viajar de ônibus leite a noite toda do que ir a Porto Alegre, pegar avião, ir a Florianópolis ou Navegantes, pegar um Uber para ir para Cambá, não dá. Então dá muito trabalho, é mais fácil, meu marido me deixa na rodoviária aqui, eu deixo na rodoviária lá. Então eu vou de ônibus, pego o ônibus às 8 da noite, então não dá pra fazer live. Aí eu tenho aula quinta, sexta, sábado e domingo de manhã. Domingo de tarde meu marido me pega lá e nós vamos tirar uma semana de férias. E aí eu só volto no outro domingo, dia 31. Então, talvez no dia 31, mas dependendo da hora que eu chegar. Então, por isso que eu falei. Anabel Duarte, meu sonho é ter uma consulta com você. Pena que é muito distante. Um dia que tu vir passear em Gramado aqui, tu combina lá com a secretária, assim, comprei uma passagem para Gramado em novembro. Tem como ajeitar aí uma consulta nos dias que vai estar em Gramado. Tenho 50 anos, tenho muita dor na cervical e nas costas. Estou querendo fazer uma musculação, mas tenho medo de piorar a dor. Cristina, na realidade, não vai dar pra ver, mas a cicatriz não dá, porque a minha cicatriz ficou muito boa. Eu tenho aqui, uma cicatriz de cima a baixo, que eu tenho placa e parafuso, não lembro se é 2 ou 3 parafusos na coluna aqui, tá? Eu tinha muita dor e nunca parei de fazer. Eu acho que se eu não tivesse feito, eu teria operado muito antes. Mas claro que nas épocas que eu tava com crise de dor, o cuidado com os exercícios, né? A minha personal, a Janaína, sempre cuidou muito da minha postura e da minha coluna, né? Então épocas que a gente tá com mais crise tem que cuidar, não fazer sobrecarga, outras épocas dá uma largadinha, mas quem tem problema de coluna, fala com os ortopedistas mais moderninhos, né? Não os que mandavam a gente operar e ficar parado. Sabe-se que a gente tem que reforçar toda a musculatura paravertebral. Eu tenho assim, toda a musculatura da volta da coluna, ela é bem reforçada, porque essa mesma alteração que eu tenho na cervical, eu tenho em toda a minha coluna, que é uma degeneração discal familiar, né? Então os meus disquinhos vão ficando mais baixinhos. Então, te sugiro fazer. Começa devagar e tu não vai virar marombeira. Tu vai fazer musculação para devolver a postura e para ter músculos, para continuar. A gente tem praticamente a mesma idade, eu faço 50 agora em julho, para continuar a gente tendo o nosso envelhecimento e poder aproveitar. Oi, Elaides! Bonitona essa minha paciente. Vocês não têm ideia do que essa mulher é bonita. Existe alguma coisa natural que ajuda nos fogachos sem ser amora? Trifolium pratensis, Marilene, simicifuga, angélica, tirar toda e qualquer quantidade de café, né? E assim vai. O café, chimarrão, chá preto, chá verde, tudo que tem cafeína tu tira. O simicifuga, trifolium, angélica. Eu gosto muito de misturar vitamina C com arpagofito, que ele vai melhorar o óxido nítrico, né, que é vasodilatador e melhora bastante. São combinações que tem. Marli Faria, posso trocar o Sandrena por o estrogel? Olha, Marli, eu te sugiro que tu converse com o teu médico e com a tua médica. Mas nas minhas pacientes, se elas não acham o Sandrena por algum motivo, eu sugiro o envelopinho de 0,5 de Sandrena, equivalente a um puff do estradiol. O puff é assim, vum, até embaixo, não é uma cuspidinha, não, é perto até embaixo, aquilo que salta, aquilo ali é a quantidade de o estrogel certinho, né? O estrogel é 0,6, tá? O Sandrena é 0,5, o estrogel é 0,6. Aí fica gelado, meu marido botou um ar-condicionado aqui nesse escritório. A retirada do útero na pré-menopausa facilita a modulação hormonal? Dicas de viagem 1. Olha, tem que ter alguma vantagem, né? Da gente ter passado. Eu não tenho útero, tirou o meu, eu tinha 40.
facilita, não tem aquela coisa de ajuste de dose, porque às vezes tu começa a terapia, tá muito bem, daqui a pouco começa a ter um sangramento irregular, aí não sabe se é porque não passou direito, porque esqueceu porque teve um nível de estresse. Então o ajuste, até a gente conseguir fazer, às vezes ele é um pouquinho chato, né, para conseguir. E quem não tem útero acaba sendo mais fácil, porque às vezes é só um pouquinho que pinga assim na paciente que ainda tem útero, mas aquilo é desconfortável. Quem não tem útero, aquilo não faz a menor diferença, então a gente não tem esse problema. Tem que compensar, né? Porque quem não tem útero é aquele problema que eu falo, que ontem eu saí com minhas filhas, aí eu tive 2 espirros, assim, e aí tem que parar. Eu dizia, só um pouquinho, porque senão molha a calcinha, né? Espirra, molha a calcinha. Lógico, pô, sou magra, não tive parto normal, tive 2 gestações, a mais velha pesou quase 4 quilos, a menor 3,5, mas eu não perco xixi por causa disso, né? Eu perco porque eu não tenho útero, o útero dá uma sustentação lá em cima. Então ele faz uma faltinha assim. Qual a janela de oportunidade para começar a TRH? Tenho 56, entrei na menopausa com 50. São 10 anos, Célia. 5 anos, eu sempre avalio, no caso tu já faz 6 anos, se tu tem doença cardiovascular, né? Se tu é hipertensa, se tu tens colesterol muito alto, triglicerídeos muito altos, se tu tens esteatose, eu primeiro faria uma boa avaliação de coronários, de carótidas, existe uma tomografia com score de cálcio, para ver se tu tem muita calcificação vascular. Se tu já tens muita calcificação vascular, eu iria com muito cuidado para fazer essa reposição hormonal. Se tu não tem risco cardiovascular, né, nunca teve problema de pressão, só para que ficou aqui na frente, de pressão alta, né, esses riscos, aí estaria dentro da janela de oportunidade ainda. Se tiver predisposição para câncer de mama ou útero, geralmente quanto tempo depois da TRH detectado e a paciente tem que parar a TRH? É que assim, ó, antes de iniciar a TRH, a gente já avalia a predisposição. Isso não é começa a TRH e depois vamos ver o que acontece. Eu vejo que tem gente que trabalha assim, mas não é o correto, né? Primeiro a gente tem que avaliar bem a paciente, o histórico da paciente. Se ela tem um histórico de mãe ou irmã, fazer o teste genético para aí começar. Não é começar a TRH e depois vamos ver o que acontece. Qualquer lesão, essa semana passada aconteceu, que apareça em mama de uma paciente que está fazendo terapia de reposição hormonal, por menor que seja, passou de B2, né, do BIRADS 2, eu paro, avalio com ressonância, com punção, com diabo 4. Não é nada, voltamos para a terapia de reposição hormonal. Eu não mantenho a terapia de reposição hormonal enquanto eu estou investigando se aquela lesão é uma coisa ou outra. Não sei se respondi. Há quanto tempo você trabalha com reposição hormonal? Marilene, eu sou ginecologista, eu terminei a minha residência em 98. Então, eu sou ginecologista desde 1998. De lá, eu trabalhava com o que a gente tinha de reposição hormonal na época. Eu já prescrevi muito estrogênio conjugado com medroxiprogesterona. Meu Deus, que horror! Se a gente pensa isso faz 20 anos, né? 20 e poucos anos. Depois surgiu o Natifa, né? A gente tinha, o que tinha de melhor era o Natifa Pro, que era um, né, Angelique. Tinha um outro que eu gostava bastante, que era redondinho, assim. Como era o nome daquele? Não me lembro o nome, tinha um outro ali eu já trabalhava. Isso aí já era anos 2000 e tanto. Os bioidênticos surgiram em 2010, por aí. Ali eu comecei a usar. Mas eu comecei a ver que eu não estava conseguindo resolver todas as pacientes. Comecei a ver que tinha muito mais coisas sendo pesquisada e fazendo. Acho que foi 2015, de 5 anos para cá, assim, que eu foquei e optei por ir me direcionando só para essa parte de climatério e menopausa. Até que 2 anos atrás, esse ano eu ainda fiz 3 gestantes, por causa da pandemia, eu peguei, quando começou a pandemia, eu peguei gestante, 3 gestantes.
mas nós estamos no 21, 20, 19, desde 2019, 18, fim de 2018, eu não faço mais obstetrícia e tô só com climatério e menopausa. O que é bom para aumentar a imunidade? Olha, aumentar a imunidade, vou te dizer, dormir, comer bem, fazer exercício, ver se se teu intestino está bem modulado, no sentido de ter capacidade de absorver as tuas alimentações. Então, eu acho que a melhor coisa para a gente ter boa imunidade é um bom sono, uma boa alimentação e o exercício físico, Marli. Isso é fundamental. Sim, a progesterona oral é bioidêntico. A progesterona micronizada. Progesterona, não confunda, Marilene, bobagem. Não confunda a progesterona natural micronizada com progestágenos, que são progestinas, que tem via oral também, tá? A progesterona que eu trabalho é a natural micronizada. A marca que eu mais prescrevo é a mais conhecida, que é o Trogestan. Mas se a paciente precisa de uma dose menor, aí eu mando manipular as cápsulas em dose menor. Para quem é esterectomizada, normalmente eu coloco uma dose menor, aí ela não vai usar o Trogestan. Doutora, você concorda com a manipulação do estradiol, progesterona, gestrinona e testosterona junto? Não concordo. Isso aí eu já falo muito em outras lives, o porquê. Cada um tem que ser usado num horário, um age num receptor, aí compete, é uma salada que o corpo não dá conta de usufruir de tudo. E por que alguém em sã consciência daria estradiol com a gestrinona numa mesma forma? A gestrinona é um antiestrogênico. A gente usa a gestrinona para diminuir a ação do estrogênio em quem tem endometriose, em quem tem adenomiose, né? Não vejo por que botar gestrinona misturado com estradiol. É mesmo que eu for botar sal misturado com água. Você faz atendimento online para quem mora no exterior? Sim, eu atendo, essa semana eu atendo. Vou te dizer que eu atendi mais da Europa do que dos Estados Unidos. Eu atendi só uma paciente, mas da Europa eu já atendi mais gente. Que é mais fácil, não sei por quê. Doutora, quem está no climatério e a dosagem de progesterona deu baixa, tem que fazer a reposição da mesma. É que a dosagem de progesterona, a progesterona ela caminha, os hormônios esteroides, estradiol, testosterona, o DEA, eles são carregados no sangue por proteínas. O cortisol, a própria vitamina D, eles são carregados no sangue por proteínas. Então, quando a gente dosa o que está no sangue, a gente pega a fração livre, a fração total, então a gente pega o que está livre e o que está total. A progesterona, ela não é um hormônio esteroide, que viaja ligado à proteína plasmática, tá? Ela é um hormônio que também é derivado do colesterol, ela é esteroide, mas ela é um hormônio que viaja dentro da célula, das hemácias principalmente, e de outras célulazinhas dentro. Então, na hora de dosar, a dosagem da progesterona ela é complicada. Então, assim, a gente precisa muito mais ver a clínica e ver como está o LH ou o FSH do que a dosagem só dela. Quantos anos pode fazer a TRH? Tem um post no meu feed que fala o consenso de 2019, se eu não me engano, da Sociedade Americana, da Europeia e da Brasileira, do tempo de permanência da terapia de reposição hormonal. E o que ele diz? Enquanto nós estivermos tendo mais benefícios do que riscos, a gente não tira. Porque ao tirar a reposição hormonal, a mulher entra no climatério, na menopausa. A nossa sociedade ainda fala até os 60, 65 anos. Só que também já está sendo revisto isso porque as mulheres não estão mais morrendo com 60, 65, estão morrendo com 90. Então, dos 65 aos 90, a gente está condenando uma mulher que poderia usar numa dose baixinha, mantendo a sua cognição, mantendo o seu osso, mantendo a sua taxa de gordura baixa,
se ela não tem outros fatores de risco. Então, a resposta é, enquanto nós tivermos mais benefícios do que riscos, ela está indicada. Boa noite, me chamo Zuleika, tudo bom? Tive trombose venosa profunda nas duas pernas. Ah, tu me perguntou isso antes para perguntar na live, né? E gostaria de saber se é fato que não posso fazer uso de hormônios. A trombose, ela não é uma contraindicação absoluta à reposição do estradiol por via transdérmica. Por via oral, nem pensar. Nem estradiol, nem testosterona, nem gestrinona, nem DEA, nenhum desses por via oral, certo? Mas quem teve trombose não tem contraindicação para usar o estradiol, salvo se tem ainda algum sinal dessa trombose em atividade, se é recente. Se tu tem algum, digamos assim, na avaliação do Doppler das pernas, se o fluxo está muito lento, tu é sedentária, tem outros fatores que são trombogênicos, a gente não pode botar também. Então, quem vai dizer é os teus exames da parte circulatória, e quando eu tenho alguma paciente nessa situação, eu converso sempre com o vascular dela, para saber isso, né, velocidade de fluxo, e avalio junto os outros riscos. Então, não sei se tu podes, Zuleika, usar ou não, porque eu não sei qual é o grau de comprometimento arterial ou venoso que tu tens no corpo todo, né? Não só nas pernas. Estradiol sublingual passa pelo fígado? As absorções sublingual não passam. Eu nunca vi estradiol sublingual. Mas o grande problema do sublingual, às vezes eu sempre digo, é o engolir, né? A gente põe sublingual, às vezes engole, não é absorvido todo aqui e acaba engolindo um pouco, né? E aí ele vai passar pelo fígado. Doutora, faço reposição de hormônio uns 17 anos, o calorão não passa, mas tenho medo, pois já faz muito tempo que faço. Se os riscos são menores que os benefícios, mantém. Se os riscos forem maiores que os benefícios, tira. Uma dica assim para passar esse teu calorão aí: para totalmente com café, com chimarrão, com Coca-Cola, com chocolate, com esses estimulantes, né? Pré-treino de academia piora muito os fogachos também. Coloca a vitamina C, uns 500 miligramas, usa o extrato de beterraba. Ah, esqueci do extrato de beterraba para a pergunta que me deu antes, né? Usa o extrato de beterraba, que é um vasodilatador fitoterápico bem bom, porque às vezes a gente associando fitoterápicos na reposição hormonal, a gente tem uma boa melhora, Helena, dos fogachos, sem precisar usar aumento da dose hormonal. Ó, meu nutrólogo prescreveu topiramato, sibutramina e mais uma mistura de manipulados. A Saxenda também. Eu estou com libido baixo, mesmo usando os hormônios idênticos. Será que tá me irejude? Tá me irejude? Não dá para entender o que. Será que tá me irejude? Não consegui entender o que tá ali, Sônia. Não posso. E eu também é aquilo que eu falei, né? Quando fala assim que o médico deu, é difícil eu poder dar opinião. Cristina, vitamina deu 33, preciso suplementar quantas unidades? Não posso, não sei como é que tá o teu paratormônio, mas tu tem que botar essa tua vitamina entre 40 e 60, né? Entre 40 e 60, mas realmente não sei, porque eu não sei como tá o paratormônio. E quando for suplementar, Cristina, não suplementa só D, tá? Lembra que tem que suplementar a vitamina K junto. Oi, Elisiane. De quanto em quanto tempo dura o implante de hormônios? Essa marca que eu uso, Elisiane, a gente dura em torno de 6 meses, 7 meses. Né? O da Elmeco pode durar mais tempo, uns 8 meses. E a outra marca que eu usava na Absorvível durava 5, 6 meses. Claro, tem uma variaçãozinha, mas é mais ou menos isso. Onde devemos usar? O local para usar o estradiol? Na face interna da coxa,
ou na panturrilha, que é atrás para trás do joelho, nessa partezinha. Nunca usem o que tem estradiol do quadril para cima. Quanto mais longe da mama, melhor. Ó, tá fechando 1 hora quase. Ferritina em excesso pode ser o que, doutora? Ferritina em excesso pode ser ruim. Ferritina em excesso é muito ruim. Pode ser né, a hemosiderose, hemocromatose, excesso de consumo de ferro sem perda, né? Depois da menopausa a gente não menstrua mais e continua comendo uma quantidade de carne vermelha, de lentilha, de feijão, de beterraba, e aí não consegue dar conta de eliminar esse excesso de ferro. Então pode ser só um consumo aumentado, pode ser uma doença do próprio ferro e é ruim. Tem que fazer a dieta direitinho para fazer baixar. E se ela estiver muito alta, às vezes se faz a retirada de um volume de sangue para eliminar de forma um pouquinho mais rápida. Isso por um tempo se fazia muito, aí depois ficou, ai que horror se tirar sangue, sangria que chamam, e hoje ela voltou a ser aceita como uma prática, até eu fiz na minha mãe esses dias. Fiz não, né? Fiz a solicitação, a mãe foi lá fazer. Para que a gente consiga baixar o nível de ferritina porque é risco cardiovascular, né? Bom, gente, vou responder mais 2 e aí vou interromper. Boa noite. No transdérmico, a dosagem para quem faz atividade física também é diferente? Não, Carla, não. É que no implante, o implante entra e na volta dele forma uma rede vascular. Então, quando a gente faz exercício, o sangue circula mais rápido em todo o corpo e circula mais rápido na volta do implante. Isso é interessante porque quem faz muito exercício, o corpo também produz uma dose maior hormonal. Tem mais testosterona circulante a mulher que faz exercício, né? Então a gente tem uma vivacidade hormonal maior quem faz mais exercício do que uma sedentária. E o implante acaba fazendo isso, mas no transdérmico não precisa uma dose maior. Eu tomo Livial há mais de 2 anos, não é bom? Match. Olha, a tibolona tem seu lugar na terapia de reposição hormonal, certo? Mulheres que já passaram da janela ou que já vem usando há muito tempo, eu não troco, mas eu não costumo iniciar a terapia de reposição hormonal com tibolona, muito menos nos primeiros 5 anos de pós-menopausa, que é o ideal para iniciar o bioidêntico, quanto antes melhor para fazer, porque a tibolona pode dar ganho de peso, pode piorar da síndrome metabólica, então realmente não, agora, né, já faz 2 anos de uso, tem que avaliar se tu tem isso, se tem esteatose hepática, se tem o aumento de peso, né, de gordura corporal. Então, não é a minha preferida. A última aqui, uma que eu sempre respondo em todas as lives, mas vamos de novo. Verdade que quem fez esterectomia não precisa de progesterona? Pelo consenso, quem não tem útero não precisa da progesterona, porque não vai ter câncer de endométrio. O grande problema de a gente usar estradiol sozinho numa mulher que tem útero é que o endométrio ele prolifera, porque essa é a ação do estradiol, e a progesterona entra ali para neutralizar essa ação e não ter essa proliferação em excesso. A mulher não tendo útero, chegaram à conclusão que não precisava da progesterona. Só que isso foi há um tempo atrás, né? E não mudou no consenso ainda. Só que cada vez mais está sendo estudado o envelhecimento, né? O envelhecimento é uma coisa que não dá para, a gente não consegue acompanhar tanta coisa boa que surge de trabalhos, né, de informações no envelhecimento. E a progesterona entrou nesse barco aí. Se viu que a mulher que não tinha útero e aí acabavam não dando para ela a progesterona, era uma mulher que fazia predominância estrogênica, ou seja, ela era mais irritada, ela continuava com a insônia, ela tinha alteração de humor. Era uma mulher que o estradiol não dava conta de proteção do osso
porque a progesterona ela tem ação no osteoblasto, que é a célula que forma o osso, e o estradiol tem ação no osteoclasto, que é a célula que não deixa quebrar. Então, se viu que não tem justificativa para que uma mulher seja privada dos benefícios da progesterona no corpo dela pelo único fato de ela não ter útero. Vide eu, né? Eu não fico sem progesterona sob hipótese nenhuma, porque senão eu fico extremamente irritada, braba, eu não durmo, não tem porquê, né? Só porque eu não tenho útero eu não vou usar progesterona, porque o consenso que foi feito há trocentos anos atrás e ninguém tinha se dado conta que a progesterona não agia ela não existe no nosso corpo só para a gente não ter câncer de endométrio. Ela tem muitas outras ações e é atrás dessas outras ações que a gente usa. Só que na mulher que não tem útero, a gente pode usar uma dose menor, a suficiente para proteger o osso, para que ela durma bem, né? Porque eu não preciso usar a dose mais alta, que é a dose padrão. Não é que a dose é alta, tá? É uma dose para proteção do endométrio, se essa mulher não tem endométrio. Então, a gente consegue trabalhar com uma dosezinha menor. Bom, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Essa semana eu vou botar 2 posts sobre a síndrome de Burnout e a menopausa e medidas para controle de estresse. E quarta-feira eu vou pro meu pós-graduação e depois eu entro em férias por uma semana. E férias é férias, não tem live, não tem trabalho, não tem nada. A minha secretária já sabe que durante as minhas férias ela não me acha, ela não fala comigo, porque eu preciso desligar também. Beijo para todas!